Show de bola, pessoal. Vamos começar a nossa aula. A professora já está realizando aí alguns testes para a apresentação do conteúdo. Para quem chegou agora, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro de comunicação empresarial e estratégica. Tá? Hoje, a professora Melissa vai retomar o conteúdo com vocês. A professora já está conosco, já eu cumprimento a professora. Mas antes de passar a palavra à professora, pessoal, deixa eu passar 3 recadinhos para vocês. Primeiro recadinho, um recadinho direcionado à turma T4, tá? A turma da Rita. Pessoal, já eu leio os comentários ali, senão eu vou deixar para o final as perguntas de vocês fora do conteúdo da disciplina, tá? Pessoal, a turma T4 recebeu o comunicado hoje a respeito do projeto de extensão, tá bom? Então, eu vou pedir para quem for da turma T4, turma da Rita, turma de ADS, de junho de 2023, dá uma olhadinha nos recados lá, porque lá tem as instruções para que vocês possam realizar as atividades do projeto de extensão, tá? Na semana que vem eu vou publicar para a turma T4, especificamente para a turma T4, um modelinho de projeto para que vocês possam fazer, né? Seguir aquele modelinho e fazer atividade de extensão, beleza? A turma T4 é a turma que está para se formar, tá, pessoal? A turma T4, se eu não estou enganado, do Cola Grau, agora no dia 20... Se eu não estou enganado, dia 29 de outubro, beleza? Então são as últimas atividades que tem que fazer no período aqui da faculdade, tá bom? Mas tem que entregar essas atividades para conseguir colar grau, beleza? Pessoal, o segundo recadinho é em relação à aula de amanhã. Amanhã nós temos aula de redes de computadores, tá? Comigo, mais uma aula conteúdo prático para vocês, beleza? Vou trazer algumas coisas bem legais, tá? Então quero todo mundo amanhã, inclusive pessoal do primeiro ano, quero todo mundo amanhã na nossa aula de redes, porque amanhã a gente vai falar de um conteúdo bem legal, tá bom? O Marco perguntou se as turmas anteriores já se formaram. Sim, turma T1, T2, C3, GDS já colaram grau, já se formaram e até receberam um diploma, tá bom? O pessoal está recebendo diploma aos poucos, mas ali a gente já tem um bom número de alunos que já receberam diploma. Se você é da T1, T2 ou T3 e ainda não recebeu o diploma, fica tranquilo que dentro dos próximos 30 dias você vai receber o diploma, beleza? Pessoal, e último recadinho, antes de passar a palavra à professora Melissa, é em relação aos e-mails, tá? A professora Josi e eu estamos com muitos e-mails, tá? De repente, nos últimos 15 dias, o pessoal resolveu mandar bastante e-mail para a gente de revisão de questões, tá, pessoal? Então, essas revisões de questões, elas demoram um pouquinho, porque eu tenho que fazer análise. Muitas vezes o conteúdo não é meu, não fui eu que produzi o conteúdo, eu tenho que analisar livro, eu tenho que buscar referência bibliográfica, eu tenho que validar com o colegiado, que hoje o colegiado são somente 2 professores, né, a professora Josi e eu, e aí sim dá uma resposta para vocês. Então, se você mandou um e-mail para mim ou para a professora Josi, vou pedir para vocês um pouquinho de paciência para que a gente possa responder os e-mails de vocês, e aí sim, assim que a gente acabar esses e-mails aqui, a gente volta com as atividades normais. Beleza? Tranquilo, pessoal? Dúvidas referentes a outros conteúdos, vou deixar mais para o final da aula. Peço por gentileza que fiquem aqui e eu já vou passar a palavra à professora Melissa. Professora Melissa, muito boa noite, professora. Como é que está a senhora? Oi, gente, boa noite. Eu estou bem, e você? Como é que você Estou bem também, professora? Segunda-feira. Agora estou melhor, professora. Estou à base de medicamento. Pessoal, minha sinusite atacou nesse fim de semana. Tô uma beleza, tô com a voz de taquara rachada, professora. Eita! Nossa, sinto muito. Melhoras para você. Mas tô melhorando, professora, tô melhorando. Se Deus quiser, até a semana que vem, essa sinusite passa. Amém, amém. Tomara. Tá bom. Professora, fique à vontade, vou passar a palavra à senhora. Vamos organizar da mesma forma, pessoal. A professora Melissa vai passando o conteúdo e assim que a professora Melissa parar e me autorizar, eu passo as questões para ela, beleza? Professora, obrigado pela presença. A palavra é com a senhora, professora. Fica à vontade. Imagina, eu que agradeço. Oi, gente. Estamos já na terceira aula, né? Passou rápido. Eu acho que sempre passa muito rápido. Muito bom estar aqui de novo com vocês. E é isso que nós vamos fazer, tá? Eu vou compartilhar a tela agora. E aí, como eu compartilho, eu não consigo mais ver vocês. Então, eu vou falando e aí, conforme eu vou querer ouvir vocês, eu vou parando, volto. E aí, o Alex me ajuda aí nas dúvidas, nos comentários de vocês, tá bom? Eu não me incomodo se alguém quiser me interromper, tá? Então, se alguém quiser abrir o microfone e falar, só me chama. Às vezes pode demorar um pouquinho, porque eu não tô vendo vocês, tá bom? Eu tô de olho no slide que eu vou compartilhar agora. Então, vamos lá. Dá para ver aí? Fala para mim que eu não consigo ver, Alex. Tá na tela cheia? Tá, né? Perfeitamente, professora. Estamos vendo a tela completinha, tá certinho agora. Nossa, o A ficou ali, agora que eu vi. Mas, enfim, vamos lá.
A gente está na aula 3, a gente vai falar hoje sobre a comunicação estratégica, tá? E vamos focar ali na questão de liderança mesmo, tá? Na comunicação, assim, como mais uma questão de liderança, tá? Então, a gente tem essa aula agora, né? O comunicador estratégico e a comunicação estratégica, que se referem aos conteúdos, acho que 4 e 5 do livro, eu anotei ali, depois eu vejo, não vou lembrar. E aí, a última aula que vem, a gente vai falar sobre prática corporativa e responsabilidade social, né? Para finalizar essa disciplina sobre comunicação, tá? Então, o que a gente viu até agora? Eu vi antes de eu colocar, eu vi que um aluno, alguém falou, acho que, né, que é a primeira aula que assiste, então seja bem-vindo nessa primeira aula. Eu acredito que as aulas fiquem gravadas, então se você precisar, assista as aulas que já gravadas, a gente teve uma discussão bem legal nas outras 2 aulas. E hoje, né, nessa metade aqui, a gente viu primeiro, né, fundamentos e conceitos da comunicação, o que é uma comunicação estratégica, como que a comunicação ela influencia na produtividade, na cultura organizacional. A gente viu os elementos da comunicação, que é bem importante, o emissor, receptor, mensagem, canal, código, contexto, ruído e feedback. A gente falou um pouco sobre canais, né, de voz, os canais que existem, que na minha opinião, a gente tem tantos canais de comunicação, tantos meios de se comunicar, e não é por isso que a gente anda se comunicando melhor, né? E vimos também na primeira aula as barreiras aí, o que a gente pode, né, o que causa maiores ruídos dentro da comunicação. E aí a segunda aula a gente falou mais de linguagem mesmo, né? Entramos ali mais nos conteúdos das mensagens, né? Então a gente falou de comunicação verbal, não verbal, falamos sobre práticas orais, escritas, e os tipos de linguagem, e acabamos ali dando uma pincelada nos pronomes de tratamento, que dependendo do contexto que você está, é necessário, né? Então, até agora, tem uma mensagem aqui dessa disciplina que eu gostaria de deixar, e que vocês assistissem às aulas e saíssem daqui com essa mensagem, é que comunicar não é apenas falar, é fazer-se entender. Então, você tem que escolher a linguagem, o canal, os tons certos para cada situação, tá? Então, é algo que é simples, mas não é tão fácil, porque se fosse tão fácil assim, a gente não tinha tantos problemas de comunicação, e especialmente dentro de empresas, né? Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o objetivo dessa aula, dessa última aula aqui, é desenvolver habilidades do comunicador assertivo e compreender as estratégias de comunicação no ambiente moderno, tá? Então, o ambiente vai mudando, né, gente? As formas que a gente se comunica se alteram também. Então, a gente vai falar um pouco aqui. Então, nós vamos falar do perfil do comunicador, planejamento da comunicação. A gente vai falar sobre identidade, imagem e reputação e o que isso tem a ver com comunicação e como que a comunicação, seja interna ou externa, ela influencia na questão da nossa identidade, né, da identidade empresarial, da imagem e da reputação. Vamos falar sobre negociação, seja interna e externa, e vamos falar sobre mediação de conflitos e comunicação na era digital, que é a era que a gente se encontra, tá? Então, hoje a aula vai ser pautada neste conteúdo. Eu gosto de fazer um apanhado, tá? Só, né, me apresentando assim rapidamente, antes de começar, porque para quem não me conhece, como uma pessoa falou que não estava aqui, né, a primeira aula, eu sou a professora Melissa, eu sou graduada, mestrada e doutorada na área de administração. Eu fiz mestrado em cadeias produtivas, tenho um grande background também no corporativo, eu trabalhei 11 anos numa multinacional aqui em Maringá, chamada Aptar, especialista em tampas de pré-embalagens. E ali eu comecei trabalhando na equipe comercial como pós-vendas, depois eu trabalhei no PCP, depois eu fui para suprimentos e finalizei na marketing comercial a minha carreira ali, depois trabalhei em comercial, trabalhei fora também, então não tenho só esse background acadêmico, tá? E aí fiz mestrado em cadeias produtivas e meu doutorado eu fiz na área de marketing, cultura e consumo. Hoje a minha principal ocupação, eu sou pesquisadora e comunicadora, eu tenho um podcast aí, né, quero comunicar a ciência de uma maneira menos ortodoxa,
do que só ficar publicando artigo, apesar que participo de congressos e publico artigo, enfim, tudo isso, tá? Então é isso, sou apaixonada por gestão, gosto muito de gestão, e é isso, por isso que eu estou aqui, né, na Facint, estou dando aula e também sou professora contratada, que eu também estou aí ajudando no NDE, estou ajudando o professor Anderson e estou fazendo alguns conteúdos, tá certo? Então é isso. Bora, vamos começar. Então eu vou já assim propor um debate para vocês antes de eu começar a comunicação, assim, né? Falar da matéria, entrar na matéria em si. Então vou ler aqui esse caso e aí já vou entrar para, né, escutar o comentário de vocês a partir desse caso. Então é o seguinte: um gerente jovem, recém-promovido, assume um time de 12 pessoas. Ele tem muito domínio da parte técnica, mas tem muita dificuldade em negociação interna e mediação de conflitos. Manda mensagem do WhatsApp fora do horário, não tem clareza, adota um tom defensivo em reuniões e, após 3 meses, a equipe está desmotivada, há ruídos constantes e 2 colaboradores pediram a transferência. Então, eu quero já perguntar para vocês assim, o que falta, né, no perfil desse comunicador? Vocês acham que existe algum planejamento de comunicação que poderia ter ajudado? O que vocês acham aqui que os erros, principalmente na comunicação digital, né? Quais são os principais erros disso que eu relatei para você? Que é um caso, que eu fiz um caso hipotético, mas isso acontece muito. Eu mesmo trabalhei agora como consultora numa agência de turismo e a gestora ali, ela fazia exatamente esse tipo de... Tinha exatamente esse tipo de comportamento. Ela não era uma má pessoa, ela não é isso, mas a comunicação com ela era muito complicada. Falta a maturidade dela. Oi? Vamos Falta lá. Um pouco de maturidade da parte dela, porque ela é muito técnica, mas não tem a vivência necessária, a empatia necessária para controlar limites. Muito boa, Paula. Quando a gente entra em cargo de gestão, que vocês, né? Essa é uma disciplina de comunicação empresarial, ela tem muito a ver com gestão. Então, a gente precisa ter outras habilidades a não ser as técnicas, né? Exato. Gafanhoto. Gafanhoto, professora. Nosso aluno-chave aqui da faculdade. Fala, Gafanhoto, qual a sua dúvida, meu querido? Mas é a primeira aula que ele vem, né? Ou não? Ele veio nas outras e ficou quietinho? Acho que veio nas outras, né, Gafanhoto? Fala aqui com a professora. Boa noite, professora. Boa noite, professor Alex. Boa noite. Tudo bem com vocês? Joia, tudo certo. Eu tô na T5, eu me formo agora em outubro. Então, eu já venho assistindo algumas aulas aí, só que eu estava ausente porque eu estava em um bootcamp, e aí eu não podia comparecer. Não, tranquilo. Não, é só porque seu nome eu lembraria. Falando sobre a pergunta aí do contexto do gerente de equipes, né? Eu, além de estudante na Facint, eu sou estudante do mercado imobiliário também. Então, eu trabalho legal como corretor de imóveis. Então, eu achei bem interessante essa parte de gerente de equipe, porque eu já fiz parte de equipe de vendas com gerentes que não sabiam lidar com situações. E o texto ali, ele fala sobre negociação interna, e isso é bem interessante, porque se eu jogo na minha área de atuação, a área de negócios imobiliários, a gente tem muita negociação interna para chegar até o cliente final. E muitas das vezes, quando é um gerente que não tem muita experiência no ramo, ou seja, ele passa como um consultor imobiliário e vai direto para gerente muito rápido, ele não tem a carga necessária nem o conhecimento para lidar com os conflitos lá na frente. Então, a gente acaba perdendo negociação, perdendo venda e ninguém quer ficar na equipe dele, obviamente, porque o corretor ele quer vender e quer dinheiro, né? Então, o que eu acho que falta nesse quesito é maturidade, né, como foi dito aí, para gerenciar os conflitos. Talvez a questão de não saber lidar com esses problemas internos, talvez seja conhecimento que falta, né? E questão de horário, dependendo da equipe, né? Um gerente de vendas, ele não tem horário, né? Qualquer hora é hora para vender, né? Mas nesse contexto aí,
respeitar talvez o horário de trabalho, né? Porque dependendo de qual ramo que ele esteja, né? Ele pode até levar um processo. Entendeu? A empresa tem que pagar hora extra, né? Se for um CLT da vida, meu Deus, né? Eu acho era isso que eu queria comentar sobre a primeira questão. Muito obrigada. Eu acho, só fazendo um gancho aí, eu acho que o WhatsApp, a gente perdeu um pouco, né? Porque, por mais óbvio, né? Quando a gente está numa área comercial, numa área de vendas, numa área imobiliária. Minha irmã e meu cunhado, eles têm imobiliários, eles são proprietários. Então, assim, a gente sabe como é sensível, né? Tipo, no sentido assim, a pessoa quer fechar o negócio, às vezes ela te manda uma mensagem 6 horas da tarde, você não vai falar assim, não trabalhe agora, né? Não é isso. Então, existe toda assim, a gente compreender como que funciona né, a comunicação, enfim, dentro, e que existem funções que você vai receber mensagens fora do horário. Mas, se você recebe mensagens fora do horário todos os dias, né, isso daí falta um pouco de gestão. Alguém falou gestão emocional. O que eu vejo, assim, né, como consultora, geralmente pessoas são promovidas porque elas são muito boas na parte técnica. Então, quem que vira gerente comercial na imobiliária? O cara que vende. E o cara que vende, nem sempre ele está preparado para assumir um cargo de gestão, porque são duas coisas diferentes, né? E o que eu vejo muito desses, né, tipo, que alguém falou, da Paula falou da imaturidade, é a imaturidade, porque assim, quando você está num cargo de gestão, isso a gente já pegando para a comunicação, você não pode espanar com qualquer coisa que acontece, você tem que manter a calma, é o tempo inteiro mantendo a calma. É lógico, nós não somos máquinas, né? Mas quando a gente está num cargo de gestão, a comunicação é muito importante. Porque se você espanar com cada problema... Essa gerente que eu trabalhei, ela espanava com qualquer coisa, sabe? Se estressava, se irritava. E, gente, se você for... né, todo mundo trabalha aqui. Se você for se irritar com cada problema que você tem no seu trabalho, você vai ter um infarto em 2 meses, porque a gente trabalha para resolver problema. Então, eu acho isso muito importante. E ter né, tipo, turismo também é assim. Turismo, né, a gente é coisa supérflua, entre aspas. Então, as pessoas, elas não vão ficar olhando isso durante o dia, elas vão olhar isso mais à noite, mais final de semana. Mas não dá para você querer que a pessoa fique te respondendo o tempo inteiro depois das 6, né? Ou contrate todo mundo de CLT e faça o horário que você preferir, porque daí contrata todo mundo de PJ. Então, tem muitas coisas aí, né, que a gente pode falar. O Gafanhoto quer falar mais alguma coisa. Então, professor, aí entra gerentes e gerentes, né? Depende muito da área. Porque se eu ligar para o meu gerente de uma sexta-feira, 23 horas da noite, com 2 clientes para assinar um contrato, ele vai me atender de braços abertos, né? Então, depende muito da área, né? Então... Depende muito da área, né? Tipo, eu sei que o meu cunhado, ele tem imobiliário, ele trabalha o tempo inteiro. Exatamente. Ele trabalha o tempo inteiro, porque ele ainda é um consultor, só que assim, né? Aí a gente também tem que entender. Meu cunhado é o dono, né? Ele trabalha o tempo inteiro, mas o lucro fica para ele, né? Ele não pode presumir que as pessoas vão fazer a mesma coisa, né? Enfim, tá? É só Exatamente. Uma coisa assim. Mas é isso, assim. Mas eu acho que assim, o principal que eu queria mostrar é o modo com que se fala, e a ferramenta WhatsApp, por mais que ela seja sensacional, ela é problemática, porque eu acho que ela rompeu um limite, que talvez a gente tinha um limite, né, antes do WhatsApp, né? A gente tinha um limite. Hoje em dia a gente não tem mais esse limite, porque a gente acaba ficando disponível o tempo inteiro, né? Então, eu acho... É só isso que eu queria falar antes de começar, tá certo? Mais alguém quer falar alguma coisa para eu seguir com a matéria? Professor, o Eric Andrade está com a mão levantada. Obrigado pelos comentários do Gafanhoto aí. Valeu, Gafanhoto. Pode falar, Eric. Eu não vi que ele estava... Eu não vi. Levantou a mão. Eu levantei agora. Fica à vontade, Boa querido. noite. Pode falar. Boa noite.
eu cheguei agora, mas eu estava vendo esses últimos comentários ali. E eu vou dar só um resumo de uma experiência que eu tive quando eu era CLT. Eu tive um gerente em uma empresa grande. Eu sou 100% técnico, não sou nada comercial. E ele tratava toda a equipe técnica como um lixo, Ai, literalmente. Ele era um cara muito agressivo. isso Ele é muito quebrava ruim. coisa dentro da empresa. Ele ia para cima dos funcionários. Ele xingava de tudo que era nome. Até por coisas que nem era sua responsabilidade, coisas de quando você nem estava na empresa. Ele ia para cima, sempre assim tratando todo mundo. E aí, depois de um tempo a gente percebeu que ele fazia isso porque ele queria. Não era algo porque ele era louco. A gente sabia que ele tomava remédio. Mas quando ele estava na presença da esposa e da filha mais nova, ele era o cara mais amável do mundo. Ele sabia falar por favor e obrigado. Então a gente via que era sem vergonhice mesmo. Então tem muitas pessoas. Eu vi um colega aqui que falou sobre gestão emocional. Tem que ter um controle emocional muito grande para trabalhar com equipe, com pessoas diferentes. E toda a equipe técnica saiu da empresa. Ótimos profissionais, assim. Foi a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida. E todo mundo foi embora. Então, tem gente que pode ter conhecimento técnico, mas não é apta para assumir um determinado cargo de gestão ou liderança e vice-versa. Tem que ser uma pessoa humana, né, e saber lidar com todas essas questões humanas aí. Só antes de eu passar para o Vitor a palavra, Uhum. eu quero comentar, o Eric, assim, que é bom que essas coisas se aprende, né? Sim, Porque, às vezes, a gente... Eu sou uma pessoa, assim, que eu aprendi a me comunicar. Eu não gosto de grosseria, nunca gostei de grosseria. Mas como você trabalha no corporativo, às vezes você é muito cobrada e você espana, né? Dependendo. Mas a gente tem que... Se está em... Se não está também, né, gente? A gentileza é sempre, mas num cargo de gestão, a gente precisa ter calma, né? E saber que você está ali, que você vai resolver problema. E não pode espanar cada problema que vem. Ter calma, até para você desenvolver um trabalho bom, né? sim. E se talvez as pessoas acham que com cobrança e com agressividade vão conseguir extrair o melhor dos colaboradores, não Não vai. vão. Nunca, Não. nunca, nunca, nunca. O colaborador vai adoecer, vai sair e a empresa só tem prejuízo, porque para contratar você tem um gasto, para demitir você tem um gasto muito Nossa. maior. Aí você vai perder um funcionário que talvez poderia te render muito mais lucro se ele tivesse sendo bem cuidado, né? O Gafanhoto falou uma coisa certa. Hoje em dia, os profissionais são contratados pelas hard skills e demitidos pelas soft, exatamente. Vitor, pode falar, Vitor Hugo. Tá com a mão levantada? Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Eu acredito que, dependendo, claro, depende da empresa, mas se a empresa tem um objetivo de dar uma promoção para alguém, ela também tem que colocar uma pessoa mais experiente para poder auxiliar, né? Pra, como se fosse antigamente que eles falam do boi que levava a carroça, tinha algo que segurava os dois bois. Então, acho que a gente deve caminhar com alguém que tenha mais experiência e essa pessoa, claro, mentorando ela, né, para que ela possa dar os primeiros passos, porque às vezes a gente tem o conhecimento técnico, mas tem muito mais outras coisas envolvidas para adquirir a área, né? A insegurança, tem, será que eu vou fazer de coisa certa? E se alguém estiver caminhando junto, a pessoa vai estar, claro, aprendendo a forma da outra, mas depois que ela estiver segura, ela vai aplicar as técnicas dela, né? Porque acredito que a gestão é a mesma, o, a técnica é a mesma, mas cada um consegue obter visões diferentes. Sim, sim, com certeza. Quando uma empresa promove alguém, ela tem que dar ferramentas para essa pessoa fazer o trabalho dela, né? E se ela resolve promover uma pessoa que não tem tanta experiência de gestão, ela tem que promover
algo por trás para que essa pessoa se desenvolva, né? Porque gestão, gente, gestor, liderança, comunicação, são todas habilidades que a gente desenvolve. Por mais que eu acho que tenha gente que já nasça um pouco mais, né? Portado, são todas as habilidades empresariais, a gente consegue se desenvolver nelas, qualquer pessoa. Basta afinidade, E hoje em dia, e querer também. muitos funcionários bons, eles não pedem aumento de salário ou valorização. Eles simplesmente vão para uma empresa que vão valorizar. Aí, com a saída para outra empresa, a empresa que não valorizou simplesmente vai. Tu aí, ó, que está sentado bem, tu vai ser promovido hoje. Aí também pega um outro funcionário de surpresa e às vezes acaba até atrapalhando a própria empresa. Não, eu já trabalhei, quando eu trabalhava de consultora, eu trabalhei eu dei consultoria de treinamento, de desenvolvimento de pessoas e treinamento numa empresa aqui em Maringá, que eles descobriram que os funcionários saíam, tipo assim, deixavam o trabalho lá para ir em outro lugar por um salário, tipo assim, R$300 mais alto. Entendeu? Por coisa muito, tipo assim, não desmerecendo do dinheiro, que R$300 é dinheiro, tá? Mas eu digo assim, para você deixar um lugar, né, que você já está ali, você já tem conhecimento da cultura organizacional do que você faz por R$300, é muito pouco, entendeu? Então, eles queriam entender o que estava acontecendo, que eles não estavam conseguindo reter talentos. E aí foram descobrir que era má comunicação, que não tinha clareza, que não tinha identidade, enfim, descobriram várias coisas. Foram 6 meses de diagnóstico, assim. Isso foi bem legal. Eu tentei pôr meu fone aqui, cara, porque o meu computador, ele deu um pau esse final de semana que eu tive que arrumar ele, mas tá meio baixo a voz de vocês, só que o fone não pegou. Depois eu vejo o que acontece. Então, vou voltar lá, tá? Daí já volto aqui com vocês novamente, tá certo? Então, a gente já entrou um pouco aqui, né, no que a gente está falando, assim. A gente já falou um pouco dessa questão do comunicador, né? Óbvio, gente, eu estou trazendo aqui para a liderança porque eu acredito que dentro de uma faculdade a gente prepare as pessoas para serem líderes, né? E mesmo que a pessoa seja técnica e que nunca vai exercer um cargo nunca queira exercer, né? Nunca tenha essa vontade de exercer um cargo de liderança, a comunicação ela é importante, especialmente comunicação empresarial, né? Então, a gente já vou puxar mais para esse lado de gestão por causa disso, tá certo? Então, às vezes, o perfil do comunicador moderno podia ser o perfil, né, de comunicação de um líder, de um gestor, tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu tô batendo nessa tecla, que parece que eu tô repetitiva, que às vezes eu fui olhar as aulas, né? Quando eu vou montar uma aula, eu monto meio que... Hoje eu montei porque final de semana eu fui viajar. Mas eu não montei tudo de uma vez, até para ver o que a gente, né, como que vai eu preciso entender como que é a sala, o ritmo da sala, né? Como vocês são pessoas que são mais colaborativas, daí eu deixo mais coisas práticas que coisas teóricas, né? Tem sala que não fala nada, então a gente tem que, né, tem que saber, porque isso aí, eu também estou aqui me comunicando com vocês. E aí eu queria falar da clareza e da objetividade, porque eu acho que, especialmente com ferramentas de WhatsApp, né, hoje em dia, eu acho que talvez tem muita objetividade, né? Até alguém comentou numa das aulas que as pessoas abreviam tudo que elas falam, né? Existe uma objetividade exacerbada, e que aí, né, falta clareza, tá? Quando a gente vai comunicar, especialmente por WhatsApp, tá? Você entra em contato, você já fala tudo, né? O que você tem que falar numa mensagem. Ou, né, tem que entender quem que tá também do outro lado, né, de quem você está se comunicando. Mas, assim, a clareza e a objetividade é muito importante, seja ela num feedback que você vai dar, numa instrução que você vai dar, numa orientação, numa cobrança, numa chamada de atenção, né, porque quando a gente fala que as pessoas precisam ser, né, empatas e ter uma escutativa, não é ser tonto, né, e fazer tudo que tem que fazer. É se comunicar com uma clareza, né? E com uma empatia, você colocar no lugar do outro também, tá?
Flexibilidade, né? Multicanal, isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque a gente tem tanto canal de comunicação, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem o Skype for Business ou qualquer outro similar. A gente tem, né, pelo menos, 3, 4 meios de mensagem, tá? E às vezes a gente ainda se bate na comunicação, né? Então, ter essa flexibilidade, entender quais os canais que estão no seu, né, na sua mão e onde você usar, eu acho extremamente importante, tá? E a presença digital estratégica, né? Que a gente vai falar um pouquinho de comunicação digital. Eu vou trazer o case da Magalu, que eu acho uma empresa sensacional para fechar essa aula, porque a gente vai falar sobre identidade e reputação, enfim, e imagem e tudo mais. E eu acho que a Magalu, eles conseguem, de uma maneira bem legal, fazer isso interna e externamente, pelo que eu saiba, até onde eu sei, internamente, né? Que eu nunca trabalhei lá, nunca nem prestei serviço, mas eu acredito que uma empresa que se comunica tão bem externamente, ela também, né, se comunica bem internamente. Não acho que existe um momento, né? Eu sou ético dentro da empresa, mas fora não, né? Eu acho que essas coisas são meio que uma ligada na outra, a gente vai ver sobre isso. Então, o líder, né, um bom comunicador, ele conecta as pessoas, ele inspira confiança e influencia decisões. Essa empresa de turismo que eu trabalhei, a gestora, que ela não era minha gestora, mas que eu tive contato, ela fazia uma coisa péssima também. Ela colocava uma pessoa contra a outra, sabe? Já participei de reuniões, assim, dela colocar um membro contra o outro. Tipo, fazer uma entreguinha, fazer um comentário assim, mas a fulana disse que você não trabalhou, sabe? Coisas assim. Gente, era um clima muito ruim na equipe e as pessoas eram muito boas. Mas a equipe dela não sobrou nenhuma pessoa. Em 6 meses, ela tinha sido promovida para essa equipe. Em 6 meses, acabou com todo mundo. Não ficou nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Todo mundo era PJ. A gente estava falando do negócio de horário, né? E ela preferia começar a trabalhar às 11 horas da manhã, que tá tudo certo quando você é PJ, né? Ela tinha filho e tal, então ela fazia outras coisas no período da manhã. Mas aí esse era um problema, né? As pessoas começavam a trabalhar às 8, aí era 6 horas da tarde, ela queria, né, definir tudo, e ficava mandando até 9h30, 10 horas da noite. Então, nossa, era tipo assim, era insalubre, assim, sabe? Insalubre, e ela era bem controlável. Aí eu saí, porque acabou meu contrato, né, de consultora e tal, eu nem sei o que aconteceu com ela, né? Mas o meu diagnóstico foi isso que o Vitor falou, né? Eu falei, ela precisa de treinamento, ela precisa de... Eu não acho que tem que se mandar ela embora, mas ela precisa ser treinada para ver o que acontece, né? Como que acontece, tá? Então, isso é importantíssimo. E ela era muito boa no que ela fazia, no sentido de... em como ela tinha muito conhecimento do produto, ela era a agência, ela estava na divisão de turismo de luxo, então ela conhecia muitos hotéis, conhecia muitos destinos, tinha um conhecimento técnico assim absurdo, mas ela não era boa nem para falar com o cliente, até com o cliente ela era mal educada, assim, sabe? E assim, meio ríspida, enfim. É isso. E aí, gente, o que a gente precisa agora, né? Como a gente está falando, quando a gente fala de comunicação, não é só uma comunicação interna que a gente fala ali dentro da empresa, tá? A gente está falando de comunicação externa também. E, obviamente, que até dentro de uma comunicação interna, a gente precisa de planejamento da comunicação externa muito mais, né? Quando você vai se comunicar para os seus clientes, para os seus, né, para os seus fornecedores, para a sociedade no geral, para acionista, enfim, né? Para fora, é aí que você precisa de planejamento de comunicação, senão as coisas ficam muito truncadas. E não é fácil fazer esse planejamento. Eu não acho fácil. Já trabalhei com marketing, eu acho bem difícil fazer planejamento de comunicação. Porque é algo, gente, que a gente precisa. Primeiro que não é algo que você faz e ele está escrito em pedra. Ele tem que estar sempre a gente tem que estar sempre fazendo aquela mensuração, que a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque a gente está falando mais sobre
conceitos de comunicação empresarial e quais são as consequências, né, de uma má comunicação ou de uma boa comunicação, enfim. Então, a gente não vai entrar nessa questão do planejamento de comunicação detalhadamente, tá? Mas ele precisa estar sempre sendo verificado e, né, verificado e ajustado, assim, num eterno ciclo infinito, sabe? Ad infinito, tá? Então, o que envolve, né? Definir objetivo e público, isso é essencial. Eu acho nada melhor do que mostrar um case, e depois vocês vão ver no case da Magalu, que eu acho que eu sempre trago. Eu dei outra disciplina esses dias numa outra universidade aqui, EAD também, e sobre marketing digital e dados, sobre analytics e marketing. Eu também trouxe o Magalu, porque eles são super inovadores, assim, super inovadores. E eles, no Brasil, eu acho que foi a primeira empresa que começou a fazer gestão, assim, né, de marketing com base em dados quantitativos mesmo, e não só qualitativos, tá? Então, a gente vai entender melhor. Então, escolher canais, tá? Né? É isso que eu falo. Existem milhões de canais hoje em dia, mas não adianta a gente querer se comunicar o tempo inteiro. Não sei se vocês já ouviram, ela é uma empresa aqui de Maringá também, eu acho que ela se comunica muito bem e ela faz estratégias digitais muito bem, e eu já fiz uma visita técnica lá. Deixa eu só ver se alguém já ouviu falar da Equifome? Alguém de vocês já ouviu falar da Equifome? Que é tipo um iFood da vida, é uma empresa maringaense. Já ouviu falar da Equifome? Eu gosto também. Eu uso a Equifome. Eu uso mais que a iFood, na verdade. Foi comprada pelo Magalu, muito boa. Ela foi comprada pelo Magalu. Mas é uma empresa de dois meninos, porque eles eram muito novos quando eles montaram, aqui em Maringá. Eu fiz uma visita técnica lá, mas eu achei muito legal, assim, eu fiz uma visita técnica no departamento de marketing. E eles têm uma presença tinha, pelo menos que faz tempo que eu não sigo, mas eu acredito que continua. Eles têm uma presença digital muito forte. Então, eles tinham uma presença digital, assim, no Twitter, que agora, né, é o X, na época que eu fui era Twitter. Depois eles, né, no Instagram, no Facebook e no TikTok. E eles não faziam isso, né? Pegam o mesmo conteúdo e postam em tudo. Eles tinham empresas, eles tinham departamentos de Twitter, Instagram e Facebook e tudo mais, né? Então, eles levavam muito em consideração, assim, a questão das estratégias digitais de comunicação. Por exemplo, né, a gente já sabe que no Facebook, o que acontece? Facebook é uma geração mais velha que utiliza, né? Ele não está morto, não. Tem gente que acha que o Facebook está morto. Não está, não. É que vem outras redes e eu tenho a impressão que as gerações elas não é igual a minha geração, que não é adepta de TikTok. A gente ficou mais no Instagram, né? Agora, a geração da minha sobrinha, que tem 15 anos, eles são totalmente TikToks, né? Eles usam pouco Instagram, usam muito mais TikTok. Então, eles fazem isso, tá? Então, isso é uma coisa, né, interessante, assim, que eu queria falar sobre os canais adequados. Estruturar a mensagem, obviamente, né? O exemplo do Equifome cabe muito bem aqui. E avaliar o time e o contexto. O timing de comunicação é muito importante, muito importante. Então, assim, quanto mais planejamento, né, menor o risco de reduzir ruídos e você ficar falando à toa ali para ninguém ouvir, tá? E aí, gente, eu queria trazer 2 termos que eu acho que a gente vai escutar sobre storytelling tantas vezes, né? Assim, que é uma... Eu nem sei aonde esse termo é cunhado, eu precisava dar até uma pesquisada. Para a aula que vem eu vejo se eu trago isso. Mas storytelling, ele vem bastante do marketing digital, que é a questão da gente contar a história, né? Então, assim, eu acho que a comunicação ela fica mais efetiva quando a gente faz isso internamente também. Mas eu vou falar 2 conceitos que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de comunicação, que é o storytelling e o sketchnoting. Sempre esqueço como que fala isso. Sketchnote, tem que ler, que eu não consegui decorar esse nome. Mas, enfim. Então, storytelling, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, tá?
ela vai além de não a narração dos fatos, ela vai transformar dados em informações para você se conectar com o público. Então, tem sempre um personagem, tem sempre um conflito, tem uma jornada, né, que é o que aconteceu para a gente superar essa dificuldade, e tem sempre uma solução e conclusão aí, que é o que transmite a mensagem principal. Então, vamos supor, né, em vez de você falar assim, a empresa cresceu 30% no último ano. Isso é um dado bruto de crescimento de uma empresa. Como é que você vai falar isso dentro, seja numa, né, campanha de comunicação interna, seja numa campanha de comunicação externa? Olha a diferença. Há um ano enfrentamos o desafio de sobreviver a um mercado competitivo. Juntos buscamos a inovação e hoje, com esforço coletivo, crescemos 30%. Esse número não é só resultado, é a prova da nossa resiliência. Tá vendo? Eu falei basicamente a mesma coisa, mas eu contei uma historinha ali, tá? E possivelmente, se você está falando isso dentro de uma comunicação interna, né, gente? A gente sabe que uma das coisas eu acho, não é um achismo propriamente dito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de psicologia e psicanálise, eu estudo psicanálise e eu acredito que pertencimento é algo muito importante para nós. A gente gosta de se sentir parte, né? Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência aqui dando aula para vocês. Eu estou me sentindo parte da turma de vocês, né? Vocês são comunicativos, a gente conversa bastante, vocês, todo mundo engaja nos debates que eu proponho, a gente tem uma troca bacana, eu aprendo com vocês, né? E também. Então, eu me sinto aqui. Quando eu vou dar aula e a turma não é tão receptiva, para mim já é bem mais complicado o preparar a aula, né? É menos prazeroso. Então, a gente, né? O pertencimento é algo muito importante. Você se sentir parte, né? Porque se uma empresa cresceu 30% no último ano, é um resultado gigantesco de toda uma operação e não de um departamento só. Então, eu acho que é uma maneira legal de comunicar, e aí a gente vai falar sobre a formação de identidade e formando essa identidade, que é a questão do pertencimento, tá? Isso é importante para o ser humano, pertencer é importante. Claro que a gente trabalha por dinheiro, né? Ninguém trabalha aqui para pertencer. Mas o pertencimento é muito importante, né? E aí, quando a gente aplica, né, em questões práticas, né? Apresentações corporativas, que a gente precisa transformar esses relatórios, né? Todos cheios de dados, né? A gente precisa apresentar e que tenha né, algum impacto humano. Marketing, hoje em dia não existe campanha de marketing sem storytelling. Qualquer campanha de marketing, seja ela, né, para os meios mais tradicionais como televisão e jornal, como para as redes sociais, ela tem um storytelling. E liderança é muito importante a gente ter esse storytelling empático, tá certo? E o sketchnoting é quando a gente coloca, né, ao invés de usar só texto, ó, e aqui não tem muito sketchnoting, tá vendo? Eu escrevi texto corrido. Mas por que eu escrevi isso? Porque às vezes eu gosto de colocar mais no slide, porque o slide, ele é bom, porque depois vocês podem ler também, né? Mas eu espero que vocês já tenham lido o livro, que eu falei para vocês lerem o livro da disciplina. Mas para eu entender também se eu não estou esquecendo alguma coisa, porque às vezes a gente fica aqui, a gente se empolga e eu esqueço, né, de tudo que eu quero falar. Mas esse não é, né? Eu podia ter feito um sketchnote aqui, nem pensei na hora que eu estava fazendo, me veio isso na cabeça agora. Mas é você criar mapas, né, visuais de uma maneira mais fácil. Então, não é escrever tudo, é mais aquela comunicação que quando você bate o olho, você já consegue capturar o que é, tá? Não é tão simples assim, né? Porque, assim, quanto mais a coisa parece simples para a gente entender, mais difícil ela foi para ser desenvolvida, tá? Mas é isso. Pode ser mapa mental. Quem aqui já teve contato com mapa mental? Pode ser mapa mental, pode ser, né, diagrama, fluxograma, coisas que têm a ver mais visual, tá? Então, né, dentro da comunicação organizacional, a gente pode usar em reuniões, né, deixar registrado decisões, ideias de forma visual, workshop, treinamento, planejamento de projetos, né? Eu trabalhei com gestão de projetos também, nossa, mapa visual é perfeito, porque você vai criando as etapas, você olha ali, você sabe que pé que está a etapa, que pé que não está, quem que está trabalhando, quem que não está. Então, é bem legal também utilizar isso, tá? E aí, agora, eu vou
falar para vocês assim, ó, tá? Eu vou dar um case, assim, eu queria discutir com vocês. Eu vou dar a situação e vou... Tem discussão? Não, não tem discussão. Eu vou dar a situação, mas aí eu quero depois, né? Quero ouvir um pouco de vocês, como é que vocês fariam, né, essa questão do programa de sustentabilidade. Tá? É uma empresa fictícia, essa empresa não existe. Ela chama EcoFoods e ela tem um programa, tá? De sustentabilidade. A gente vai falar bastante de responsabilidade social. A aula que vem, sustentabilidade social, né? E no geral, sustentabilidade no geral é algo que as empresas têm que se preocupar, né? Então, qual que é a situação? Eles querem lançar um programa, né, chamado Raízes do Futuro, menos plástico, maiores produtores locais, uma energia mais limpa, e eles têm um desafio, que é engajar os colaboradores, né, interno, e conquistar o mercado externo. Então, interno, eles precisam de colaboradores que abracem esse projeto, e externo, eles precisam que esse projeto ele seja algo que dê um resultado positivo na reputação da marca, tá? Então, o público-alvo tem 2 públicos-alvos, interno e externo, né? Todos os colaboradores são os internos e externos, são clientes, fornecedores, imprensa, comunidade, sociedade no geral. E aí, eles vão, né, resolver usar o sketchnoting já mais para interna e o storytelling para campanhas externas, né? Assim, basicamente. Como é que vocês, o que vocês acham, assim? Como é que vocês, de bate-pronto, assim, a gente volta lá, vou falar para vocês fariam essa comunicação aí, a interna e a externa? Coisa simples, não muito, né? Só para eu entender aqui com vocês como é que vocês fariam. Se alguém quiser falar. Ah, muito bom. É que aqui eu precisava dar um exemplo, alguém comentou aqui, ó, público-alvo muito abrangente, já tem um erro aqui na minha campanha. Vamos focar, então, na interna. Ou pega um público-alvo só, entendeu? Tipo assim, clientes. Como que você acha que um programa de sustentabilidade daria uma reputação, né, maior para a marca, assim? Deixa eu ver os comentários. Não tem comentário, não. Pode falar, Vitor Hugo. Vitor Hugo? Público-alvo, zero açúcar. Eu sou do Team Monster, zero açúcar. Não entendi essa. Público-alvo muito abrangente. Sim, Marília, você tem toda a razão. Pode falar, Vitor Hugo. Você está com a mão levantada, pode abrir o microfone e, por favor, falar. Estão me ouvindo? É que eu tive que mudar aqui por causa que deu problema. Estamos ouvindo. Acho que o da professora Melissa está um pouquinho baixo, professora, mas o áudio dele está audível para todo mundo. Não, tá. Ah, beleza. Meu áudio está um pouquinho baixo, gente. Não sei por quê, mas eu vou chegar pertinho aqui, ó. Ele está no volume máximo. A questão do público externo, eu vejo bastante pessoas, até do iFood, que eles fazem pedir para pessoas próximas ir comprando e comentando até para dar uma alavancada na empresa, né? Eu acho que isso seria uma estratégia boa, talvez. E sobre engajar internamente os funcionários, os colaboradores que trabalham? O que você acha? Porque, assim, não é só para a gente discutir mesmo, porque, assim, eu acredito que reputação de empresa, ela tem que ter as pessoas que trabalham dentro delas bem engajadas com os projetos, entendeu? Eu falaria, tipo, pra gente, eu falaria, né, pra gente implementar um programa desse de sustentabilidade, Raízes do Futuro, como vem sido proposto, a minha solução seria fortalecer isso internamente muito bem, né, entre todos os níveis hierárquicos e também com os colaboradores, promover esse tipo de prática internamente, né? Porque a gente fala a gente tem
política de menos plástico. Aí na cafeteria tem copo descartável, né? Não faz sentido. Então, assim, as empresas que eu saiba que têm uma reputação verde, né? Que a gente fala, uma reputação verde. A aula que vem eu quero trazer um conceito de sustentabilidade para vocês, que sustentabilidade não é só meio ambiente, tá? Sustentabilidade, ela tem vários... Professora, eu tenho um exemplo dentro da empresa onde eu trabalho. Ele é uma multinacional, uma consultoria, e a gente recebe e-mails constantes sobre processos de sustentabilidade. Então, por exemplo, ela trocou os copos plásticos para copos de papel recicláveis. Muito bom. Com isso, ela mostrou em valores, né, o que deixou de ser gasto e o valor da quantidade de lixo que deixou de ser gerado. Então, isso também, de certa forma, faz com que a gente, que é funcionário, se engaje, porque eles também têm a proposta de você levar a sua garrafinha, você levar a sua caneca. Então, a gente vê isso forte dentro da empresa que eu trabalho. É muito bom. Eu acho que isso é sensacional, assim. É muito bom, né? Eu não peguei quem falou, depois só me falar o nome da pessoa de quem falou. Eu não peguei, porque eu não consegui ver o nome. Mas é muito bom. É muito, assim, eu trabalhei 11 anos numa multinacional e eu sempre falo, gente, trabalhem em multinacional porque a gente tem uma outra faculdade, assim, sabe? A faculdade da vida real, né? E é bem isso. Posso dizer que é um go horse tremendo. Ah, sim! Não é? É muito bom, é uma faca de dois gumes, assim. É muito bom para a carreira, porque te dá uma viabilidade enorme, mas, ao mesmo tempo, é uma discrepância muito grande. Assim. Não, eu acho assim, ó, é um aprendizado de vida, né? Sim. Mas eles te sugam até... Suga a alma. Até o último momento. Mas assim, eu juro, eu trabalhei 11 anos na After e assim, nossa, eu graças a Deus que eu trabalhei lá, assim, muitas coisas que eu sei eu aprendi lá, muitas coisas que eu sei eu aprendi lá, e eles me deram muitas oportunidades. Mas realmente, mas quem puder, trabalhe, um dia tem essa experiência, né? E a After também, ela era uma empresa de plástico, né? Então, ela fazia muitas coisas, porque por mais que ela fizesse, o impacto ambiental que ela gerava era altíssimo. A gente produzia tampa plástica. Eles produzem até hoje, né? Eu estou falando no final. Mas eles tinham muita política assim também, de traga sua caneca, sabe? Não tinha mais copo plástico, era só copo de vidro, então se lavava, a garrafinha. Eles davam, assim, tipo assim, então assim, depois de um tempo... a integração, a pessoa já ganhava lá sua garrafinha, sua caneca de café, sabe? Uhum. Coisas desse tipo. Aí eles tinham vários pilares de sustentabilidade lá também. Por quê? Porque eles também, quando eu estava lá, eles se tornaram empresa de capital aberto e tudo mais, né? Então, mas a coisa começou dentro, tá? Pode falar, o Eric está primeiro. E aí, com isso, você acaba divulgando para os seus clientes também uma forma de... É uma coisa muito interligada, porque isso gera retorno a longo prazo, porque tem muitos clientes hoje que eles só trabalham com empresas que são sustentáveis. Então, a forma com que você divulga isso no LinkedIn, no comercial, ela é muito válida. A Apter ainda só trabalha... Os fornecedores, como eram fornecedores muito grandes, a gente é, né, uma empresa muito grande, o que acontecia? Era tudo certificação, né? Se a gente não tivesse determinada certificação, eu não podia nem atender alguns clientes, sabe? Eles nem olhavam a gente como fornecedor. Beleza. A colega terminou? Nossa, eu não sei quem está falando, depois você me fala. É a Paula que está falando. Ai, Paula, obrigada. Você terminou? Que eu vou passar a palavra para o Eric. Tá, obrigada, Eric. Olá. Eu fui ouvindo ali, fui raciocinando algumas coisas aqui. Eu não sei se a minha visão ela é adequada
Eu penso que é importante nessa questão ali mais ecológica, mas eu pensei o quê? E se eu fosse trabalhar isso numa empresa, eu começaria a minha empresa procurando pessoas que fossem engajadas nesse tipo de causa. Porque não adianta eu contratar um cara que ama carne para trabalhar numa empresa vegana. Ah, não. São mundos diferentes, visões diferentes. Eu não vejo que essa pessoa ela seria engajada nessa causa aí da empresa. Internamente, eu ia trabalhando junto da equipe, criando metas ali, objetivos para serem alcançados, porque se eu tenho pessoas que pensam nesse lado ecológico, seria muito mais fácil de eu criar objetivos e alcançar esses objetivos, né? E também internamente ia criando programas para recompensar essas pessoas que fossem trabalhando comigo. Então, a cada objetivo que nós fôssemos alcançando, teria uma recompensa ali para todo o grupo, não para uma pessoa específica, mas você retribui isso para o grupo inteiro. E aí eu também começaria a fazer alguns trabalhos ali nas redes sociais, que mostrasse, tanto nas redes sociais quanto interno, que buscasse mostrar os benefícios desse pensamento e desse cuidado ecológico, tanto para o lado da empresa, porque a empresa não é ONG, e também para a sociedade. Então, mostrar que esses dois lados que são muito opostos, empresa não ser ONG, e da sociedade, que ambas podem trabalhar juntas para alcançar um objetivo muito bom, né? Que, ao final de contas, vai beneficiar todo mundo. E aí o colega ali falou que seria muito mais fácil trabalhar com pessoas próximas. Eu achei isso muito interessante, porque é muito mais fácil a gente começar o trabalho dentro da nossa comunidade e essas pessoas da nossa comunidade, elas nos ajudarem a alcançar os objetivos mais longe. Então, por exemplo, uma tática que a gente adotou aqui, minha filha está cantando aqui, os clientes, nós começamos a trabalhar com os clientes, o engajamento deles fazendo comentários sobre a empresa. Isso nos trouxe um retorno com zero investimento, porque o próprio feedback dos clientes estão trazendo outros clientes, a gente não está indo atrás. Sim. E está vindo uma demanda que a equipe não está nem conseguindo dar conta, então a gente já está começando a trabalhar essa questão aí. Então, eu achei muito interessante isso que ele falou, porque eu lembrei do que a gente está fazendo aqui, né? Não, perfeita a sua colocação, e eu acredito da gente, essa coisa, né, de você ter já pessoas com os mesmos valores, né? Obviamente que não é possível todos os valores, mas ter o valor, né? Esses tempos atrás eu fui comprar uma creatina e eu entrei numa loja aqui de Maringá de suplementos e a menina que estava vendendo suplemento, a creatina, né? Lá a vendedora, ela não malhava e não tinha interesse nesse mundo de academia, né? Eu fiquei pensativa, falei, nossa, eu não sei se eu tivesse uma loja de suplementos, se eu contrataria uma pessoa que não tem problema nenhum a pessoa não ser da academia, não é isso, né? Ok. Mas se eu tivesse uma loja de suplementos, eu acho que eu ia querer colocar uma pessoa do meio, né? Que gosta de na academia, que frequenta, que sabe do ambiente, né? Que não sei, eu fiquei pensando. Ela me atendeu bem, tá? Não foi isso, mas é o que você falou, né, Eric? Tipo assim. É que a gente liga, longe, né? Tipo assim, como é que ela convence, como é que ela engaja o cliente ali, né? Tem que viver no meio para você entender o público e saber trabalhar com esse público. É uma analogia interessante isso aí. É tipo eu me consultar com um nutricionista que é gordo, entendeu? Nada a ver, tá, gente? A gente associa, poxa, como é que eu vou me cuidar com uma pessoa que não tá se cuidando, entendeu? Instintivamente esse negócio acaba vindo na cabeça, não que a pessoa seja um profissional ruim, longe disso, né? Mas indiretamente a gente associa essas coisas. Olha, médico que fuma, como é que eu vou me consultar com um médico que fuma? Conheço alguns, hein? Eu também conheço. A professora Melissa estava esperando o Renato Cariani na loja de suplemento, né, professor? Não, é que me chamou a atenção. A menina foi super legal, mas assim, me chamou a atenção que ela não era de uma... Né? Geralmente, nessas lojas, eu sempre tinha a imagem que eram pessoas que malham, sei lá.
Eu contrataria uma pessoa que fosse do meio, Melissa. Mas vamos lá, Pedro, ó, tem duas pessoas na fila, Pedro e depois o Vitor Hugo. Eric, terminou? Desculpa, Eric, você terminou? Sim. Tá. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, falando sobre dessa questão da sustentabilidade, né, e engajamento interno, eu acho que um ponto importante que as empresas elas podem fazer é, por exemplo, os investimentos deles, né? Por exemplo, tem muitas empresas que elas investem em iniciativas ESG. Então, quando isso tem arraigado na cultura da empresa, os funcionários eles se sentem também engajados, né, para manter essa iniciativa. Perfeito. É engajar internamente para ter impacto externamente, né? O Pedro terminou? Terminei. Tá, então pode falar, Vitor Hugo. Professora, eu tenho a minha sobrinha que ela começou a trabalhar num lugar que faz essas coisas é tanto de academia, mas ela é mais coisas sucos naturais. Uhum. Só que a empresa tentou engajar os funcionários. O que ela fez? A empresa fez um kit desses sucos naturais e deu para os funcionários. Só que o suco era tão ruim, mas tão ruim, que não tinha como ajudar a empresa. Aí é duro, hein? Sim, e a empresa não deixa, tipo, ela é fã de Coca-Cola. Ela disse que como é que eu não vou tomar minha Coca-Cola? Aí eu dei a ideia dela comprar esses copos que tem copo Stanley, aqueles outros copos maiores, e colocar ali dentro que fica escondido. O Vitor Hugo dando ideia errada para a sobrinha. Não, tô brincando. É que não sei se a empresa poderia proibir ela de tomar. Eu também, gente. Eu sou não vivo sem a minha coquinha zero. Nossa Senhora. Não vivo sem minha coquinha zero geladinha. Mas é isso. Mas a gente. Você terminou, Vitor? Sim. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou deixar mais para o final, que é sobre ambiente de trabalho. Tá. Só fechando esse caso aqui, eu já. Só para vocês entenderem que sobre a questão, né, de óbvio que existe, né, comunicação e engajamento, e aí eu acho que o engajamento, né, interno, a gente está falando sobre essa aula, a gente vai tá falando sobre mais a questão empresarial mesmo, de comunicação, tal, interno e externo, como essas duas coisas elas se entrelaçam, né? Eu trabalhei já numa empresa, gente. Quando eu saí da Aptar, foi um tiro muito errado que eu dei na minha vida, assim, sabe? Eu já estava lá um tempo, estava cansada, falei, vou sair. Aí eu arrumei um outro trabalho numa empresa um pouco menor, e era uma tipo uma imobiliária que vendia casa nos Estados Unidos para brasileiro, em Miami e Orlando. Gente, não tem nada a ver, assim... o sonho americano não tem nada a ver comigo, assim, sabe? Eu não consegui engajar. Eu não consegui engajar com as pessoas no ambiente de trabalho, eu não consegui engajar com o cliente. Eu não conseguia. Eu olhava aquelas casas, sabe, que tem uma geladeira do tamanho de um caminhão, sabe? Aquilo para mim não fazia um mínimo, não faz. E assim, não estou, eu acho que, né, para quem faz e quem gosta dos Estados Unidos, está tudo bem. Não é a minha. Não tem como eu vender casa de uma coisa que eu, tipo assim, não acredito. Então, no sentido lá da menina da loja de suplementos, eu fiquei pensando isso, né? Como é que ela vende coisas que para ela não faz o mínimo sentido, né? Suplemento, academia. Então, é nesse sentido, né, que a gente está falando de comunicação, então era mais nesse sentido que eu queria colocar, e a nossa conversa foi bem para esse lado mesmo. Mas vou continuar aqui, deixa eu pôr em tela cheia. Aí, gente, ó. Tem muita coisa assim, quando a gente fala de comunicação, né? O sucesso, ele depende também das suas questões, né? Das suas vendas, de quem compra de você, de quem é seu público, enfim, de como que está a sua empresa na sociedade, né?
Então, a gente tem 3 coisas muito importantes quando a gente fala de comunicação empresarial. A identidade, que é como uma organização se define, tá? Então, vamos lá. A minha organização, eu tenho vou pegar a coisa da After. A After se definia como sustentável e inovadora. A identidade dela, né? Então, ela tinha valores de inovação, tinha valores de sustentabilidade. Dentro da missão, da visão delas, tinham questões sobre inovação e sustentabilidade, né? Na cultura organizacional era implementado isso. Então, é algo muito interno e estratégico, tá? Construído pela própria empresa ou pela pessoa, né? A gente também tem a identidade, nossa identidade, né? Cada um aqui tem a sua própria identidade. Enfim, é isso. Imagem é como o público percebe a organização, tá? Ela tá ligada a experiências imediatas e a imagem muda rapidamente, né? A gente vai falar sobre reputação e imagem aqui, de trazer uns cases aqui, onde as empresas têm reputações, né? Tipo, nossa, porque de construir uma reputação demora, né? Para quebrar rapidinho. Então, essa é a imagem. E a reputação, né, é algo que é consolidado ao longo do tempo. Então, se ela vai tendo uma imagem boa 1 ano, 2 anos, 3 anos, para o maior número de pessoas, ela vai criando uma reputação. Então, ela é a imagem ao longo do tempo. Então, é a soma de vários fatores repetitivos, tá? É o que fica no coletivo, assim. E é como que eu falei, né? Isso é igual a academia também, né, gente? Você fica 6 meses indo, você tem um resultado ótimo. 2 semanas que você não vai, você já, né? Nossa Senhora, o seu resultado já parece que o músculo vai embora no banho na hora que você toma, né? Aqui é a mesma coisa, tá? A coerência são as 3 coisas, então a gente começa construindo uma identidade forte, que é o que a gente estava falando, né? Eu quero passar uma imagem de uma empresa sustentável, eu tenho que construir essa identidade internamente, de algo, né, de uma empresa sustentável, passar essa imagem e repetir essa imagem durante um longo período de tempo para eu ter essa reputação, tá certo? Aí eu quero trazer, assim, um caso, eu vou trazer ele de uma maneira bem resumida, tá? Não sei se vocês lembram, é o Starbucks. Aconteceu isso em 2018 na Filadélfia. Bom, acho que todo mundo conhece o Starbucks, né? Só para, se alguém não conhecer, é uma rede de café, de cafeteria americana, que eles são, né? Hoje em dia eles têm unidades no mundo inteiro. Eu, particularmente, acho super valorizado, não gosto do café deles, porque eles não... A identidade deles não é vender café bom, é vender coisas criativas, porque eles têm vários tipos de café, enfim. Então, é mais nessa pegada, né? Não é café gourmet, mas, enfim, não gosto muito. E aí, o que aconteceu? Eles são geralmente em shoppings, né? E tem algumas na rua e tal. E em 2018, 2 homens negros entraram numa unidade para usar o banheiro. Eles não estavam consumindo nada e a polícia entrou e abordou os 2 de uma maneira não tão amigável assim, tá? E isso acabou, né, viralizando nas redes sociais e foi um bafafá. A Starbucks sempre teve um posicionamento de uma marca inclusiva, super acolhedora e super comprometida com a diversidade. Então ficou aquela coisa, será, né, aquela discussão nas redes sociais, será que se fossem 2 homens brancos a polícia teria tido o mesmo comportamento? Essa discussão, e possivelmente não, né? A gente sabe que o nosso mundo é racista, né? E aí o que aconteceu, né? A Starbucks, que tinha toda essa imagem de uma marca super inclusiva, né? E super comprometida com a diversidade, ficou com a imagem baqueada, né? Teve um baque. Ela teve, assim, né, automaticamente, por um curto período de tempo, né, ficou muito negativa, foi considerada super discriminatória e super contrária ao que a empresa estava divulgando, que a empresa estava pregando, né, dentro da comunicação dela. Mas eles agiram rápido, tá? E possivelmente eles agiram rápido porque eles estavam comprometidos com a diversidade, né?
não estou aqui falando que essas empresas são perfeitas, não é isso, nem estou levantando, estou contando uma historinha aqui, tá? Estou fazendo storytelling aqui para vocês. Mas o que eles fizeram? Eles fecharam todas as lojas nos Estados Unidos e promoveram um treinamento de letramento racial para 165 mil funcionários. E alterou toda a política de acesso. Agora, qualquer pessoa pode entrar no Starbucks, usar o banheiro sem comprar nada. Isso não é uma coisa mais que as pessoas, né, os funcionários, as pessoas que trabalham ali, eles são treinados para isso. Tanto que eles, né, não sei se vocês já tiveram essa experiência de entrar no Starbucks e usar o banheiro. Ninguém nem olha para você, porque isso é totalmente permitido, tá? Então, é isso, né? Tipo, uma empresa super consolidada, considerada inclusiva e diversa, por, né, e com as redes sociais, né, por um incidente dentro de uma das lojas, quase derruba a reputação delas de anos, assim, tá? Então, né, qual que é o elemento aqui de aprendizado? Identidade. Ser inclusivo não basta. Não adianta ser inclusivo só na hora de você contratar. Né? Eu vou contratar mulheres, negros, pessoas trans, pessoas indígenas. Não. Você tem que fazer isso em todas as situações. Um incidente, rapidamente, ele pode comprometer a percepção pública. E para recuperar a credibilidade, a pessoa tem que agir rápido, né? A empresa tem que agir rápido, ter a comunicação estratégica, e esse agir rápido é agir de maneira coerente, não é só agir simplesmente para recuperar a reputação, tá? Então é isso. Eu queria saber se alguém tem mais algum caso aí para relembrar com a gente de reputação, positivo ou negativo, se alguém quer. Tem um caso do Carrefour, professora? O caso do Carrefour, né? O Carrefour, ele não sei se vocês acham que ele recuperou a imagem dele? Acho difícil, né? Acho que o pessoal lembra até hoje, né? Mas eu acho que o Carrefour não se preocupou. É um perrengue atrás do outro. Eu acho que eles não se preocupam. Eu acho assim... Qual dos casos do Carrefour? Porque teve um que era o rapaz que foi pisoteado, mas também teve um caso de uma pessoa que morreu e eles colocaram guarda-chuva para esconder o corpo. Quem matou o menino espancado foi o senhor, o menino espancado foi o segurança, né, no Carrefour. Aí teve um cachorro, é verdade. Parece que o Carrefour, professora, não está muito preocupado com a reputação dele, né? No final das contas. Eu acho que não. Eu acho que é uma marca que eles, né, talvez quando... Isso é louco, né? Eu acho que, assim, o Starbucks, como é marca de coisa mais supérflua, ele perde mais o Carrefour, né? Tipo, as pessoas que moram do lado do Carrefour, elas não vão né, andar muito mais para ir no mercado, entendeu? Você está entendendo? Mas eu acho... ninguém para de ir, eles não sentem no bolso. Mas eu acho ruim, assim. Eu acho ruim. Assim, eu não... Aqui em Maringá não tem Carrefour, mas eu não iria no Carrefour, não. Exatamente. O Eric comentou, professor, o caso da Zara, né? Tem um detalhe, Eric, tem um cliente que adora ir na Zara, que é o deputado Celso Russomano, adora dar uma passadinha lá, dar uma conferida nos preços deles, né? Então a Zara tá bastante popular lá no YouTube. A Zara é... A loja de roupa que compra produtos europeus, professor, esquece de rotular os produtos para o preço brasileiro, né? Acaba infringindo a lei de preços no Brasil. E mas também tem uma situação... pode falar, professor. Tem polêmica de como as coisas são produzidas, né? Uhum. Não é? Deixa eu ver aqui. Pessoal, mais alguém quer fazer um comentário? Quer conversar com a caso de racismo também. Caso de racismo é direto, né, gente? Uhum. Mais alguém? Então, vamos lá. Mas, é importante... O que eu queria, assim, de deixar claro aqui na questão, identidade, imagem e reputação, que são coisas ligadas, tá? Uma na outra. Novamente, o Starbucks, por mais que teve esse incidente,
Eu acho que eles agiram rápido e aí essa é a diferença do Carrefour. O Carrefour não está preocupado com isso, tá? O Starbucks está. Ele não está preocupado só com o lucro, tanto que eles fecharam por uma semana. Isso é todos vocês que trabalham em empresa sabem o que significa ficar fechado uma semana sem faturamento, né? Então eles não estão só preocupados com isso, eles estão preocupados também em ser uma empresa diversa e promover práticas antirracistas e a favor da diversidade, tá? Não é algo, né? Não é algo só da boca para fora, né? O Carrefour realmente não tem nenhuma preocupação, né? Eles são... Teve também da Balenciaga. Da Balenciaga, não sei. A Balenciaga foi outro caso ainda mais pesado ainda que eles fizeram, mas também não o ensaio das crianças? Isso. Lembrei. Aí também teve agora uma atriz loira lá, que eu esqueci o nome dela também, do Gênesis, a calça lá. Calça jeans, que daí... Não, a Balenciaga também, né? E aí eu fico pensando, né? Será que eles fazem de propósito? Porque lembra, a Farm, teve uma coisa que a Farm fez? Não sei se vocês vão lembrar, teve uma funcionária da Farm, ela trabalhava na Farm Rio, e ela estava grávida e ela foi morta com um tiro, né? Uma bala perdida. Acho que é Flávia o nome dela. E ela trabalhava na Farm. Sydney Sweeney, esse mesmo. Que foi acusada de racismo. Foi a Balenciaga. Eu também acho que é de proposta, para causar burburinho, né? Eu acho que é isso mesmo. Mas a da Farm é isso. E aí, olha o que a Farm fez. A Farm achou que ia ser uma boa ideia. Eu fico pensando, gente, não tinha ninguém ali no mar, né? Para falar, gente, isso não é uma boa ideia. Aí a Farm fez um código, um cupom, né? Aqueles códigos de compra no site, chamado Flávia, que o lucro das vendas ia ser destinado à família dela, alguma coisa desse tipo. Aí você fala assim, nossa, mas é algo nobre. Não, não é algo nobre, gente. É usar o assassinato pela morte de uma pessoa, digamos assim, para aumentar as vendas no site. Aí a gente, tipo assim, fiquei pensando, nossa, não tinha ninguém no marketing para falar, gente, isso não vai dar certo, né? Eu fiquei assim, né? Tipo assim, nossa, enfim, tem várias coisas que acontecem, né? Mas da Balenciaga, essa última que ela fez uma série, né? Euforia, ela fez a série, é essa série que ela faz. E aí eu acho que é meio que proposital para, né, tá sempre ali e tal. Enfim, Balenciaga é bem controversa mesmo. Eles tiveram aquela também de uma campanha, né? De sexualização das crianças, enfim, né? Umas coisas assim que você fala, ai. Tá. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, aí tem a negociação, né? As negociações que a gente sempre tem. Quando a gente fala de comunicação, a gente vai sempre falar da parte interna e da parte externa, tá? Então, a negociação interna é dentro da organização, entre áreas, entre times, lideranças, entre parceiros, tá certo? É sempre alinhar prioridades, os recursos, as estratégias para alcançar resultados em comum. Marketing, produção, negociando o prazo de lançamento numa nova campanha, por exemplo, tá? Então, assim, eu sou o time de marketing, estou fazendo nova campanha, eu tenho que estar bem alinhado, né? A minha comunicação tem que estar alinhada com a produção, porque eu só vou poder lançar esse produto uma vez que ele estiver produzido em estoque ou em vias de, né? Dependendo do que é, tá? E externa, que aí é clientes, fornecedores, parceiros, investidores, tá? É muito importante que a gente só pensa, às vezes a gente pensa que a comunicação, ela é só vendas, não. Tá? Ela se aplica na área de vendas e marketing. Não, a gente tem de fornecedores também, né? Compras, é muito importante. Essa área de compra é muito importante ter uma comunicação alinhada, tá? Parceiros, investidores. E aí é parcerias duradouras, né? E para a gente ter um acordo aí de ganha-ganha, tá?
Por exemplo, né, negociação de contrato com fornecedores para garantir qualidade e preço justo. Eu que trabalhava em indústria, é muito importante essa relação com o fornecedor. Para garantir qualidade, para garantir fornecimento, para não ter quebra de produção por falta de matéria-prima, enfim. Então, algumas regras, né? Conheça seus objetivos, os limites e alternativas. A clareza está sempre aí, né? A gente tem que tem que ter clareza, tá? E eu falo da clareza, gente, porque assim, eu acho que às vezes as pessoas não são claras porque elas não querem, e às vezes de proposital, tá? Para deixar as coisas meio na entrelinha. E isso prejudica a comunicação, tá? Empatia e sempre uma relação ganha-ganha, especialmente em negociação externa, tá? A gente precisa desenvolver relações ganha-ganha, que todo mundo sai ganhando, né? E não que eu só ganhe e o meu fornecedor não, ou vice-versa, só ele ganha e eu não, tá? Quando eu trabalhava na Aptar, gente, eu coloquei esse aqui, vou ter que, depois eu tiro. Deixa eu só falar aqui um negócio, tem um slide a mais. Quando eu trabalhava na Aptar, a gente... tem a divulgação do Tigrinho também, né? Tanta gente divulgando, né? É bem complicado. Mas daí entra em ética, a gente vai falar de ética semana que vem, a gente conversa sobre tudo isso. Mas quando eu trabalhava na Aptar, a gente tinha um cliente que só ele queria ganhar, assim, só ele queria ganhar, ele sugava, e era uma relação super predatória, assim, um cliente grande. Isso é bem complicado, porque a longo prazo não é bom nem para ele, porque ele pode ganhar agora, mas ele vai ficar sem fornecedor. Ele vai ter outros custos de ter que achar todo outro fornecedor, tá? Então, isso é muito. Guilherme, assim que eu terminar a aula, o professor Alex, ele vai responder as dúvidas de vocês aí, fora da matéria, tá? Aí, gente, é muito interessante quando a gente fala sobre mediação de conflito. Por quê? Às vezes, né, é bom ter setores que mediam conflitos, sabe? Ou pessoas mediadoras de conflitos, ou pessoas que atuem na mediação de conflitos, porque às vezes é interessante ter uma pessoa que faça essa mediação, né? Então, existe uma escutativa, e se identifica as causas, tem uma terceira pessoa ali para, né, escutar e fazer a outra pessoa escutar, enfim. E é muito importante, eu vou trazer um case aqui muito... Eu já vou até direto para o case, que é da Salesforce, que é um software de gestão de CRM, basicamente. Eles têm várias soluções, mas eles começaram com gestão de CRM. E o que acontecia, né? Eles tinham uma situação muito conflituosa internamente, entre as equipes, sabe? Tinha muita falha de comunicação e isso estava impactando a colaboração e o resultado. Isso é muito ruim, gente, porque a questão da falha de comunicação, ela é um problema, ela vai desgastando, né? Ela vai desgastando, até chegar num ponto que dá problemão, tá? Então, o que a empresa falou assim? Nós estamos com um problema de comunicação, as equipes não se alinham, elas não conseguem conversar, fica todo mundo com os nervos à flor da pele, então eles fizeram isso, criaram um programa de mediação interna, eles treinaram colaboradores, tá? Para fazer essa mediação, e aí para tentar ouvir os diferentes pontos de vista, buscar o acordo, para tentar minimizar esse problema de comunicação. Porque eles estavam num momento tão estressante que a simples comunicação não funcionava. E aí, o que aconteceu, né? Tiveram uma redução de 30% na rotatividade. Lembra que a gente, né, lá na primeira aula, a gente falou dos problemas de a gente ter uma comunicação ruim? Um é rotatividade, as pessoas saem por causa disso, e rotatividade, ela não é bom, né? Porque é custo, é curva de aprendizado, é um monte de coisa, dá um impacto gigantesco. Então, eles fizeram isso. E aí teve um aumento de 15% na satisfação dos colaboradores em pesquisas internas, né? Isso a gente não precisa ser um gênio, não precisa de nenhuma pesquisa. Quando a gente está satisfeito, a gente trabalha melhor.
Quem de vocês já trabalhou num lugar que você não gosta, ou com pessoas que você não gosta, com um chefe que você não gosta? Como que é a produtividade de vocês? Eu sou extremamente influenciável. Eu, trabalhando no ambiente que eu gosto, eu não tenho crise. Eu resolvo qualquer problema, sou pau pra toda obra. Claro, me estresso, tenho as minhas falhas, meus erros, mas assim, eu sou uma pessoa que eu preciso gostar do ambiente que eu estou. Assim, não tem como. Se eu não gostar, eu não vou conseguir. E aí, esse tipo de coisa, né? De comunicação, de se sentir parte, de se sentir pertencente, ela faz parte. Então, a mediação, tá? É um programa, caso você esteja, né? Que pode ser implementado para melhorar a comunicação interna, especialmente para a gente ter essas questões, né? E aí, gente, já lá no finalzinho da aula, né, entrando assim para as últimas consequências, para os últimos conteúdos. Antes de falar, eu lembrei de uma coisa que a hora que eu estava fazendo a aula, eu lembrei que eu queria falar para vocês, vou até olhar para vocês. É que assim, tudo que a gente está falando aqui, né, sobre a comunicação, ela vai acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Não é algo que vai acontecer. Porque, assim, toda vez que eu estudo gestão, tudo que eu vou estudar de gestão, a gente fala assim, nossa, né? É uma percepção que eu tenho, como é diferente a teoria da prática, né? Não é que a teoria da... né? Tipo, não é que tem muita diferença da teoria da prática. É que a prática, as coisas vão... Tudo que a gente está vendo aqui, a comunicação lá desde o início, da aula 1 até agora, vai acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, assim, não é que agora eu faço uma comunicação verbal, depois eu faço uma comunicação escrita, aí depois eu uso uma linguagem assim, depois... Não é isso. As coisas vão acontecendo, tá? E aí, eu queria deixar isso claro para vocês, especialmente quando a gente fala de comunicação na era digital, tá? Então, ela tem, isso é importante, assíncrona, né, que acontece em tempo real, que é o que está acontecendo agora, né? Eu estou falando com vocês estão me ouvindo. Então, a gente está se comunicando em tempo real. Diferente quem vai ver essa aula gravada depois que ela for disponibilizada. Né? A pessoa não... É diferente. A minha comunicação com essa pessoa vai ser diferente, porque, primeiro, que eu não vou ter uma comunicação direta com essa pessoa. Ela vai poder me mandar um e-mail se ela quiser, falar com a professora Alex se ela quiser, enfim. Mas não é direta, né? Não vou responder imediatamente, igual a gente está falando agora, tá? Então, a vantagem é essa, né? Agilidade. A gente consegue interagir imediatamente e ter um alinhamento rápido. Você não vai ter que esperar pela minha, né? Pessoa que, se ela ver a aula e quiser tirar dúvida, ela vai ter que esperar. Dentro de uma comunicação empresarial, o excesso é uma sobrecarga, né? Quem aqui já teve a experiência de participar de inúmeras reuniões e tem dia que, tipo assim, você fala assim, hoje eu tenho 5 reuniões e ainda eu tenho que mais dar conta de todo o meu trabalho, que, né, tipo assim, fora essas reuniões, mas as reuniões, elas vão ocupar 6 horas do seu dia, sei lá, 5 horas do seu dia, e você tem todo o seu backlog de trabalho para você fazer. Quem nunca aconteceu isso? Quem nunca aconteceu? Fala para mim, quem nunca teve a sensação que, às vezes, existem reuniões, né, que podiam ser um e-mail, né? Mas fica aí o Eric falou assim, nada como deixar a reunião aberta sem prestar atenção em nada. Mas daí ela é contraprodutiva, né? Tipo, aí ela é contraprodutiva, porque as pessoas que estão ali, tá todo mundo perdendo tempo, você tá entendendo, Eric? Você que não tá prestando atenção, tá perdendo tempo, a pessoa que tá fazendo a reunião também tá perdendo tempo, né? Então, essa é uma desvantagem e é uma... Nada pior que reuniões úteis. Reuniões que poderiam ser um e-mail, né? Podia ter mandado um e-mail, né? Assim. Enfim. E a síncrona, né? Que elas são realizadas em momentos tão completamente diferentes, né? Então, são e-mails, fórum, mensagens gravadas, enfim. É uma flexibilidade, porque a gente consegue, né, responder melhor, verificar melhor, enfim, não tem problema de horário, mas tem demora na resposta, tá?
E a gente acaba usando ambas, né, dentro de um ambiente empresarial, dependendo do, né, do que é melhor, tá? E aí, né, quais são os principais desafios da comunicação, né, digital? Sobrecarga de informações. Até isso, né, gente? Não é? Tipo assim, quando a gente fala excesso de reuniões, excesso de e-mail, excesso de áudio no WhatsApp, né? Não é? Não tem? Tem muita coisa, né? Que dá uma sobrecarga e a gente fica perdendo tempo. Falta de clareza, né? Às vezes as mensagens, né, a gente está falando isso, rápidas, não são completas, a gente não consegue, quando se mandar áudio no WhatsApp, a gente não consegue recuperar. Não se transmite emoções, então a gente não lida com as emoções. Tá certo? A gente não lida com as emoções, a gente não tá, né, interagindo ali com a pessoa, então isso eu acho um desafio muito grande da comunicação digital. E esse é um dos maiores desafios, porque, como a gente está falando até agora, a comunicação não é só com palavras, né? A comunicação, ela faz parte da sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua expressão facial. E, às vezes, quando a gente está na comunicação digital, a gente não tem muito essa percepção, e o que pode trazer bastante ruído, tá certo? Agora chegou, cara, já quase no final da aula, uma coisa que eu quero falar muito, assim, que eu sou... Primeira coisa, tá? Eu sei, né? Não sou uma pessoa tonta. Eu sei que as empresas, os cases que eu trago aqui, mesmo que sejam cases positivos, eu tenho consciência que são empresas, corporações capitalistas e que não existe ninguém bonzinho, né? Como diz o Eric, as empresas não é ONG e também elas também não podem ser um bicho para a sociedade. Então eu vou trazer a Magalu aqui, que a Magalu ela passa, a gente não vai falar muito de inovação, mas inovação, para uma empresa ser inovadora, ela tem vários caminhos que ela pode inovar. E a Magalu, ela inova em muitos caminhos, tá? E ela é focada na inovação. Então, ela tem essa identidade, tá certo? Ela tem essa identidade. Ela se apresenta como uma empresa próxima ao consumidor, inovadora e acessível. A identidade corporativa está muito ligada à transformação digital no varejo. E sem perder o foco no relacionamento humano, inclusive. Então, eles trabalharam muito para isso, tá? Eles trabalharam muito. Eles fizeram uma transformação digital mesmo, foram uma das empresas pioneiras. Quando eu já falei, eles foram uma das empresas pioneiras a utilizarem o marketing quantitativo para tomada de decisão. Eles inovaram em multicanalidade, eles inovaram né, na loja física, a integração da loja física com a loja online. Fizeram muitas coisas desse tipo. Então, eles têm essa identidade, eles fazem isso, eles dão muito treinamento para a galera, eles realmente fazem isso, tá certo? E aí, né, sendo essa empresa de uma identidade corporativa muito forte, transformação digital do varejo, o que eles criaram? A Lu da Magalu, que né, hoje em dia é um dos... Não vou falar o primeiro, porque eu não tenho essa informação oficial, mas uma das primeiras empresas a ter um avatar e talvez no Brasil a mais bem-sucedida, né? A Lu da Magalu tem rede social, ela tem milhões de seguidores, ela conversa com as pessoas, ela vai em programas de televisão, né? Ela é um avatar feito por inteligência artificial, mas totalmente correspondente com a imagem da Magazine Luiza, que trabalha muito bem a Lu da Magalu nas redes sociais, tá? Ela é uma personagem, tá? Eu não a sigo muito, não sei, sim, mas eu acho um case muito legal. O Duolingo, será que... É que eu acho que o Duolingo, eu uso o Duolingo também, eu gosto. Mas a Magalu, cara, a Lu da Magalu, ela foi prototipada em 2003. O Duolingo foi antes da Magalu, mas é que o Duolingo não é brasileira, né? Não é brasileira a empresa? Enfim.
Então, o que acontece? Eles projetaram a Lu, né, de uma marca que fala a mesma língua, com os seus clientes e dentro. Então, assim, a reputação. O que tem a ver com a reputação isso aqui? É uma empresa inovadora, porque eles são pioneiros em processos digitais, são confiáveis, né? Respeitam os seus consumidores, eles têm uma política, eu não sei como está agora, mas eles têm uma política de responder o Reclame Aqui, de tratar com as reclamações no serviço de atendimento ao consumidor de uma maneira bem rápida e veloz. Eles viraram marketplace, né? Porque agora a Magalu, o e-commerce da Magalu é um marketplace, não é simplesmente, não vende só produtos da Magalu. E eles têm, né, referência em comunicação empresarial, porque eles integraram perfeitamente a comunicação interna e externa em uma mesma linguagem, tá? Então, ó, eles fizeram internamente primeiro, né? E depois foram para a publicidade. Então, comunicação empresarial, ela vai muito mais do que se comunicar, né, mercadologicamente. Eles engajam os colaboradores, campanha, alinhamento de valores, cultura de marca, premiação, tem muitas coisas na Magazine Luiza. Eles fazem um relacionamento muito bom entre clientes, mídia, sociedade, né? As narrativas são sempre consistentes e eles usam perfeitamente também as estratégias digitais, tá? Então, eu acho, assim, que é um case bem legal quando a gente fala de comunicação, tá certo? Então, eles têm essa coerência, né, entre identidade, imagem e reputação. Existe um engajamento muito forte dos colaboradores e eles usam, né, perfeitamente as ferramentas digitais para se comunicar, né, assim, para fora, com os clientes e com a sociedade. Tá certo? Eles não vendem para as pessoas negativas, acham preconceito, A Eva Byte da Globo, é verdade, mas nem eu acho que, eu não sei, a Eva Byte da Globo, mas não pegou igual a Magalu. A Lu da Magalu, gente, a Lu da Magalu fez até propaganda, ela é influencer, gente. Ela faz, as marcas pagam ela para ela fazer na rede social dela. Gente, deixa eu ver o que mais. Duolingo não é brasileira. Saudades do Roboed. Eu não lembro do Roboed. Hoje era isso que eu tinha para falar. Queria ver que vocês têm algum comentário. A gente tem que finalizar com os comentários. Pode falar, Vitor Hugo. Primeiro que levantou a mão. Senhora, eu tenho uma dúvida, na verdade. Queria saber como é a sua visão. Eu trabalho numa empresa que ela é formada 95% só família. Então, praticamente todos os irmãos trabalham junto. Então, a comunicação lá, ela é uma comunicação, eu acho que foi a empresa que eu menos gostei de trabalhar, assim, porque é uma comunicação muito... Não dá para entender a comunicação dele, assim, para não falar alguma besteira, né? Então, eu queria saber como a senhora vê essa visão de uma empresa familiar. É complicado, né? Porque é truncada a comunicação, né? O problema da empresa familiar, o que acontece? O que eu acho que é um problema? Você falou assim, 90%, 35% da família. Então, eles não repartem a vida privada e a vida, né, profissional deles. Então, eles estão lá no churrasco de domingo, eles tomam decisões entre eles que eles não repassam para a empresa, né? Para outras pessoas, por exemplo. Não sei se isso acontece, mas é uma coisa que pode acontecer. Empresa familiar, a comunicação, ela acaba sendo, pela experiência que eu tenho, bem truncada. Infelizmente, é algo... Eu não sei, assim, qual que seria muito a solução. A solução seria eles contratar a mediação de fora, né? Se eles fossem afim de mudar, porque também tem que ver se eles têm intenção de fazer diferente, né? Porque tem isso também.
Porque eu já Sim. fui contratada como consultora em empresa familiar, que eu não terminei. Eu falei, não, eu vou embora. Eu falei, não, vocês não querem. Eu abandonei o projeto no meio, porque eu falei, vocês não querem. Vocês não querem, vocês não têm interesse de mudar nada. E pior, porque vocês vão olhar para minha cara e falar assim, eu contratei a Melissa como consultora e não tive resultado nenhum. Eu até saí do projeto. Porque tem que ver isso também, né? Mas esse é um problema de empresa familiar. A maioria das empresas familiares tem isso. Chance de crescimento é praticamente zero, porque vai ser entre eles ali, né? Não vão colocar ninguém a mais para crescer. Sim, e o pior de tudo é que eles me veem como mediador. Então, um reclama do outro para mim, aí eu tenho que me fazer de só ouvinte. Por causa que o meu chefe trabalha do meu lado. A irmã dele trabalha no outro. O outro irmão trabalha nas minhas costas. Aí se um sai, um já fala do outro, que aí fica aquela comunicação, eu fico misericórdia. Nossa, é difícil a situação. É difícil dar uma opinião assim, muito direta e reta, mas esse é um problema de empresa familiar mesmo. As minhas únicas respostas pois é. Eita, vixe, tenso. Eu não sei se você... Se eu posso te falar, né, te aplicar um conselho, não sei se a melhor coisa é você não se envolver na picuinha deles, né, porque vai sobrar para você, né, então é bem isso, a melhor coisa que você faz é isso, eita, vixe, pois é, Professora, isso, né, e ficar na sua e receber seu salário, né, e aí não sei se você tiver insatisfeito ali, procurar outras coisas. Aí, professora, só pegando um gancho do que o pessoal está falando agora, eu já também tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas familiares, né, de cunho familiar, administração, a diretoria, totalmente. E eu tenho, assim, um episódio que até hoje, para mim, foi a extremidade de uma quebra de comunicação entre membros, né, de uma diretoria de uma empresa, e por serem familiares. Saíram na porrada mesmo, pai e filho, na minha frente. Acabou a sala que eu trabalhava na central de processamento de dados, acabaram com tudo, todos os monitores, estante, case, o que tinha dentro da sala, a gente teve que refazer. Foi uma briga fora do normal. E eu sentado na mesa, eu ficava só olhando, um lado e outro, virando a cabeça. Quando o pessoal chegou, disse assim, oxe, passou uma avalanche aqui na sala da gente. Eu disse, rapaz, houve uma briga aí. Rápido, foi mesmo, foi. Houve uma briga. E foi um negócio mais assim extremo que eu já vi nesse contexto familiar. Hoje também eu trabalho, eu gerencio uma empresa que também a diretoria toda é família, é irmão, é esposa, é filho, é tudo. E assim, é muito difícil lidar. Realmente, eu acho que não existe segredo, não. A gente tem que ficar só calado. Outro dia eu disse assim, a um dos donos, estavam reclamando por causa da questão de imposto, né, do governo atual. Não quer imposto demais, o camarada trabalha só para pagar imposto. Eu disse, oxe, é muito fácil, o senhor vende tudo, compra um quiosque na praia e vai vender coco. Vai vender coco, muito bom. Bem fácil, né? E tá resolvido, mas realmente eu acho que não existe segredo, não. No meio familiar é sempre essa quebra aí de comunicação, eles não se entendem. É muito difícil de você lidar, de você aconselhar e de você até sugerir mudanças e implementações. Tudo é difícil, porque é complicado. Me fala uma coisa, e como é que foi a briga? Tipo, o que você fez? Professora, eu não fiz nada. Eu fiquei só esperando. Você separou? Não separei não. Era pai e filho. Depois eu só separar, alguém me batesse, eu revidar. Aí os dois iam se voltar contra mim, né? É igual aquela história, em briga de marido e mulher não se meta a colher. Do mesmo jeito é em briga de família, né? Ninguém se meta. Aí eu deixei lá, o pessoal, rapaz, tu não acredita que tu foi um negócio desse não. Eu disse, eu fiz, oxente.
Eu ia me meter nada, quebraram tudo numa semana seguinte e teve que comprar tudo de novo. Monitor, foi tanto, o gasto foi imensurável, assim, foi muito grande. Você não trabalha, mas é outra empresa que você trabalha Não, agora, é outra né? empresa, eu deixei. Eu trabalhei lá 17 anos. Inclusive, vez ou outra, o proprietário hoje, ele tirou a família dele, porque uma das coisas que eu disse a ele que ele precisava resolver na empresa dele era essa questão familiar. Porque um dia ia terminar ele falindo com esses problemas, né? Porque era muito complicado. E aí, depois de 17 anos trabalhando com eles lá, eu me desliguei. Me desliguei no ano de 2021, mas foi muito, assim... Eu acho que foi o extremo. Você ficou bastante lá, hein? Fiquei bastante tempo. Foi, assim, o extremo que eu vi de problemas, de quebra de comunicação para gerar uma situação muito desagradável foi essa daí. Empresa familiar, né, gente? É bem isso, é aquilo que eu falei para vocês. A gente traz, quando a gente trabalha em empresas que não são familiar, né? Tipo empresas maiores, assim, é um pouco diferente, né? A empresa familiar, ela tem os mecanismos de funcionamento dela, não significa que todas, né, têm problema de comunicação, não é isso, né? Não é isso. Não dá para a gente generalizar também. A empresa familiar vai ter problema de comunicação. Não é isso. Mas a empresa familiar, ela tem isso, né? As pessoas... bem isso. É pai e filho que cai na pancadaria. Você não trabalha, dificilmente você vai sair no soco com alguém, né? Você para antes, porque a gente tem esse limite um pouco diferente de quando, né? Igual você tá falando com seu irmão, né? Eu falo coisas pro meu irmão que eu não falo para meus amigos, que eu não falo aqui, né? Se eu entrar numa discussão, digamos assim. Então é um pouco isso. Jesus amado. Empresa familiar é isso. Mais alguma coisa, gente? Não sei se o Alex quer vir responder as dúvidas deles. Gente, só tem mais uma aula, passou muito rápido essa disciplina. Vamos lá. Pessoal, alguém tem mais algum comentário para fazer? Alguém quer perguntar alguma coisa diretamente para a professora Melissa? O Helson comentou aqui, professora, o Marco sentado, trabalhando, e o pau cantando do lado dele. Trabalhei numa empresa familiar também, professora. Eu faço a mesma coisa que o colega comentou aí, não separo briga não, hein? Se eu tiver 2 tijolos do lado, eu dou um para cada um, às vezes que se vira aí, eu não tenho nada contra. Eu também já trabalhei em empresa familiar. Eu não separo não, eu falo aí, esse tipo de briga... É difícil, né? Você vai fazer o quê? Se eu puder, ainda coloco no YouTube ainda para poder monetizar alguma coisa. Eu não me importo não, hein? Fala, não se entende na vida pessoal. Vai se entender na vida profissional? Fala, meu amigo, aqui não é lugar para resolver problema pessoal, né? Problema pessoal você resolve em casa. Trabalhei numa empresa que a ex-esposa, né? Obviamente, separada do dono da empresa. Os dois não se falavam. Né? Uma coordenava uma equipe e o outro coordenava outra equipe. E a diretoria era dividida também. Então, são situações, professora, que realmente o que a senhora comentou, né? Não separa a vida pessoal da vida profissional. Não, é difícil. Vamos lá. Professora, acho que os comentários aqui se resumem a isso. Pessoal, se tiver um tijolo... Boa. Pessoal, dúvidas sobre a... Acho que alguém perguntou alguma coisa no início da aula, eu não me recordo o que era. Alguém quer perguntar de novo? Quer refazer a pergunta rapidamente aqui para a gente poder encerrar a aula? Tá? Pessoal, dúvidas sobre e-mail institucional, a gente está tentando resolver isso de uma outra forma, tá? O departamento está desfalcado, o departamento de marketing, e a gente está direcionando os e-mails para uma outra pessoa temporariamente. Tá bom? Então, quem ainda não conseguiu e-mail institucional, encaminha um e-mail para mim, professor.alex.rocha@faculdadevincity.edu.br, a maioria que sabe o meu e-mail, ou para a professora Joslaine, cord.ti@facinte.edu.br, beleza? Encaminha que a gente vai direcionar os e-mails para as pessoas corretas, beleza? Tem vaga home? Não entendi, Vitor.
Não entendi. Pergunta. Bom, Vitor, qualquer coisa manda um e-mail para mim. Professora, quero agradecer a presença da senhora. A aula é excelente aqui, bastante. Eu que agradeço vocês são maravilhosos. Dinâmica. E a gente volta, professora, a gente volta na semana que vem para a senhora encerrar esse ciclo de aulas aqui, que eu estou gostando bastante. Muito bom, pessoal, bastante participativo aqui. Beleza? Professora, mais uma vez, muito obrigado. A senhora quer se despedir do pessoal, professora? Gente, boa semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela aula maravilhosa, pelas trocas. Vocês são maravilhosos. E a gente se vê semana que vem. Show de bola, é isso aí. Obrigado mais uma vez, professora. Pessoal, então eu vou encerrando a aula por aqui. Qualquer dúvida, mandem e-mails para mim, tá? Vou deixar o meu e-mail antes de finalizar a aula aqui, tá? Vou falar, meu e-mail é professor.alex.rocha@faculdadevincite.edu.br. Meu e-mail ainda está com o domínio antigo. E o da professora Joslane, cord.ti@facinte.edu.br. Já eu deixo os e-mails aqui antes de encerrar a aula, beleza? Pessoal, quero agradecer então a presença de todos. Muito bom ter vocês aqui comigo, com a professora Melissa também, tá? Amanhã a gente retorna com a aula de rede de computadores e segurança. Vou ministrar um conteúdo bem legal. Quero todo mundo amanhã. A gente vai até, se o tempo nos permitir, a gente vai até jogar amanhã na aula, tá? Ai, beleza? Olha só, professora, a gente vai jogar. Que faculdade permite os alunos jogarem durante o período de aula? A gente vai jogar. Se Deus quiser, vai dar tempo e eu vou ministrar um conteúdo bem legal para vocês. Pessoal, mais uma vez, obrigado, professora Melissa. Obrigado a todos. Boa semana, bom descanso. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a semana de todos. Amém. E até amanhã, pessoal. Obrigado, professora. Fui. Tchau.